Buenas, bem-vindo. Eu queria falar um pouco hoje sobre o salário mínimo, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito grande de que o salário mínimo é algo benéfico, mas ele não é. Inclusive, é fora do Brasil isso, né? Parece um consenso global. E eu queria falar um pouco sobre isso, o quão nocivo é o salário mínimo para a sociedade, para os empregos, para as empresas. E espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Eu tô sempre trazendo uma coisa nova, coloquei essa luz vermelha aqui hoje, para ver se fica um pouco melhor o cenário. E a primeira coisa que eu queria falar é que o salário mínimo, ele exclui as pessoas com menos qualificação do mercado de trabalho, né? Porque as pessoas que aceitariam um pouquinho menos do salário, elas não podem entrar no mercado, né? Porque é normal, é muito comum a pessoa que não tem tanta qualificação aceitar um pouco menos no início para se qualificar com o trabalho, né? A pessoa precisa de experiência. Então, essas pessoas que você pode até pensar que quem aceitaria menos, né? Mas sim, muitas pessoas aceitariam. Isso é um dado, um fato histórico, inclusive, que pessoas aceitam algumas profissões ali, ganhando um pouco menos no início, vai aprendendo, dominando e depois, com o tempo, ela acaba ganhando um salário maior e mais justo com a qualificação dela, né? Mas com o salário mínimo, ele impõe um valor muitas vezes a maior do que a empresa pode pagar. Eu estou falando aqui de pequenas e médias empresas. E o que acontece é que para a empresa, para compensar, ela faz. Ela quer o melhor profissional possível, o melhor trabalhador possível, né? Com a melhor qualificação. Já que ela vai ter que pagar igual a todos. Então isso torna muito alta a qualificação do mercado, né? Tanto que em várias empresas ganham dinheiro com cursos, com cursos online, curso presencial. Isso não deveria existir em um mercado livre, porque as pessoas aprenderiam a profissão, o ofício, trabalhando, né, na prática. E a outra coisa é que prejudica muito pequenas empresas, porque digamos que você está abrindo a empresa agora e você não tem como pagar um salário mínimo a 10, 15, 20 funcionários. Então o que as pequenas empresas fazem? Elas reduzem para 5 funcionários, para 10 funcionários, para poder caber no orçamento dela. Então a empresa que às vezes precisa de 20 funcionários tem 8, né? Porque não pode pagar mais funcionários porque o salário mínimo é muito alto. Fora os encargos trabalhistas, no caso do Brasil, que aumentam ainda mais, né? O custo do trabalhador. Eu não estou aqui defendendo nenhuma empresa, eu estou falando a verdade de que as pequenas empresas são muito prejudicadas. Né? Pode pesquisar aí na internet casos de, por exemplo, a confeitaria de bolo que tem ela, uma mulher e o marido ali trabalhando e às vezes quer contratar um funcionário, quer contratar outro funcionário, mas isso é R$ 2.000, mais de R$ 2.000 aí que custa um trabalhador. Então ele vai ter que pegar o mais qualificado possível. Ele não pode contratar uma pessoa que não sabe muito ou nada, uma pessoa às vezes que não sabe nada de confeitaria, para trabalhar na empresa deles. Eles poderiam fazer isso para ensinar a pessoa, mas eles não podem fazer isso porque custa o mesmo de uma pessoa com 10 anos de qualificação. Né? Tem que pagar o mesmo, então não tem sentido. E a outra coisa são as empresas que podem pagar mais de um salário mínimo e não pagam. Né? Porque grandes empresas que podem pagar aí o dobro do salário mínimo, até 3 vezes o salário mínimo, eles não fazem isso, né? E acabam contratando mais funcionários com salário baixo. Por isso que existe no Brasil um certo tipo de oligopólio dos trabalhos, né? A alocação de mão de obra ela foi prejudicada no Brasil por causa do salário mínimo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as grandes empresas, em vez de ter uma quantidade de funcionário eficiente, justa para o seu empreendimento, o que acabam fazendo?
ela paga menos, podia pagar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, R$ 3.000 para cada funcionário. Ela paga os 1.500, que é o salário mínimo, e tem muito mais funcionário, né? Então acaba que os funcionários acabam ali dependendo dessas grandes empresas para ter trabalho. E aí essas empresas podem fazer o que elas quiserem, né? As pessoas dependem dela para trabalhar. Elas basicamente têm o emprego do país na mão. Então elas podem botar a hora que ela quiser, hora extra, exigir mais dos funcionários, exigir que eles produzam acima do que ganham, do salário mínimo. Então elas basicamente podem fazer o que quiserem com os funcionários. E no livre mercado isso não aconteceria, porque a alocação de recursos seria eficiente, né? A alocação de recurso humano, no caso que eu estou falando aqui. E isso não se daria porque cada área teria a quantidade necessária de funcionário, não teria nem a mais nem a menos, teria aquela quantidade que deveria ter ali, de acordo com a necessidade da produção da empresa. E seria muito mais distribuído entre as empresas. Por quê? Porque a gente tem que entender que a maioria das empresas não são grandes. Eu sei que a maioria das empresas detém a maior parte da mão de trabalho, mas elas não são maioria no mercado. A maioria no mercado são pequenas e médias empresas. E essas empresas não podem contratar mais porque não tem dinheiro. Então toda a mão de obra está nas grandes empresas, que estão pagando menos do que deveriam, e está tirando mão de obra das pequenas empresas, que é o que qualificaria as pessoas, o que faria as pessoas ascender a cargos mais altos, né, a cargos importantes na empresa. Então acaba ali como que um funcionário que é tratado de qualquer forma pela empresa, que não tem nenhum valor para a empresa, né? Então isso é muito prejudicial e o salário mínimo não é bom para ninguém, essa lei não é boa, tá? Porque eu não entendo por que as pessoas não conseguem ver que o trabalho ele é como qualquer outro meio de troca no mercado, né? Você vai comprar uma camisa, você dá um dinheiro e você concorda com aquele valor que foi agregado àquela camisa e você compra. A mesma coisa é o trabalho. Você vê um trabalhador, você oferece ele a quantia, se ele aceita, ele trabalha. Então, quando você impõe um mínimo, é como um tabelamento de preço, né? Quem pode cobrar mais, não, quem pode diminuir o preço não diminui. Quem, por exemplo, tabelamento, por que o tabelamento de preço não funciona? Digamos que o feijão custa R$ 5. O Estado impõe que baixe para 4, para R$ 3. Então as pequenas empresas que vão ter prejuízo com isso, porque não podem colocar R$ 3, eles vão ter que deixar de vender, ter que fechar a empresa. E as grandes empresas que sim podem colocar R$ 3, às vezes até menos, mas não colocam porque o mínimo tem 3, elas vão dominar o mercado. E o feijão vai estar só com elas. E aí é praticamente o Estado concedendo um monopólio do recurso humano no Brasil, né? Então espero que vocês tenham entendido aqui o salário mínimo. Ainda pretendo fazer um vídeo sobre a alocação de mão de obras e a fronteira, né? Assim como atrapalha a nível global. Como uma pessoa que nasce em um país, ela é condenada a viver naquele país, né? Às vezes ela tem uma vocação diferente, mas não pode exercer e não pode ganhar mais dinheiro porque ela não pode sair do país e ir para outro onde seria melhor a carreira profissional dela. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa seu like, seu comentário e até mais.